tua bênção esteja sobre a vida do teu servo. Sua mente, seu coração, seja dirigido, Senhor, as palavras saiam dos seus lábios, ó Pai, com um poder sobrenatural. Assim nos colocamos nas tuas mãos e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Graça e paz, igreja. Bom dia, tudo bem? Todos felizes, alegres, contentes com o Senhor? Quem estava aqui na sexta e no sábado vai ter dificuldade de me ouvir mais uma vez, mas paciência, culpa é do pastor, responsabilizem ele, foi ele quem convidou para que a gente estivesse tantas vezes aqui. Eu agradeço ao pastor Natalino, tia Eliane, esse casal maravilhoso que nos recebe sempre com muito amor. É uma honra poder estar aqui. Nós estivemos com parte da igreja no retiro de casais, com uma outra parte no retiro de homens, tivemos com uma outra parte aqui na sexta-feira, falando para empresários, tivemos com casais ontem. E pela primeira vez nós vamos estar com toda a igreja reunida. Primeira vez que eu tenho essa oportunidade, esse privilégio de estar com toda a igreja reunida. Muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou acompanhado daquela moça bonita, ela está aqui atrás da coluna aqui. Me acompanha há muito tempo. Eu digo que ela me acompanha desde que eu usava cabelo Black Power. Quanto tempo tem isso, né? Tem muito tempo. Muito mais de 40 anos. Eu louvo a Deus que nós estamos aqui, mas eu tenho um casal de filhos no Rio e hoje sei onde eles estão. Esse é um privilégio saber que eles estão agora na casa do Senhor, servindo ao Senhor, trabalhando na obra. Eu tenho um filho e uma filha que trabalham, são comprometidos com a obra de Deus. E tenho 2 netinhos maravilhosos, são realmente, dão um colorido todo especial a essa fase nossa da vida. Então eu louvo a Deus porque eu e minha casa servimos a Deus. Isso não tem preço, mas tem um valor tremendo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje. E confesso que tenho certeza que vou ouvir poucos glória a Deus e aleluia, mas foi essa que Deus colocou no meu coração. Me perdoe, reclamem com Ele. Abra a tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, vai ser uma introdução que a gente vai fazer nesse texto. Não vai ser o texto sobre o qual a gente vai meditar muito, mas vamos fazer uma introdução nesse texto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, você deve conhecer esse texto de cor. Mas a gente está muito ligado sempre no verso 17, mas o verso 17 a gente já decorou. Mas eu quero me aprofundar um pouco nos versos 18, 19, 20, para fazer uma introdução sobre aquilo que a gente vai falar hoje. A verdade é que a gente tem muita dificuldade de caminhar com o Senhor. O inimigo é astuto. Eu digo que o inimigo é um psicólogo milenar. Está sempre querendo nos tirar da presença do nosso Deus. 2 Coríntios 5,17, na versão que eu tenho aqui, a minha é NVI, ela diz assim: Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós, em mim e você, a palavra da reconciliação. Novamente aparece a palavra reconciliação. De sorte, verso 20, eu paro aqui, que somos embaixadores da parte de Cristo, como Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Feche teus olhos e não a tua Bíblia. Nós vamos gastar a Bíblia hoje, mas vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, louvado seja o teu nome. Esta é a tua palavra. Ela nos dá uma série de informações, ela nos instrui acerca de muitas coisas, e é sobre isso que Deus fala conosco que a gente vai meditar hoje. Fala conosco através da tua palavra. Revela-te de forma sobrenatural sobre a vida de cada um de nós. Derrama sobre essa igreja a porção que o Senhor separou no céu, para ser derramada sobre esse povo que de manhã está na tua casa, para te ouvir, te bendizer e glorificar o teu nome. Assim eu oro a ti, em nome do teu filho amado Jesus. Amém? Queridos, hoje de manhã de Santa Ceia. E um texto muito conhecido da Santa Ceia diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Por isso eu quero refletir nessa manhã de Santa Ceia sobre como avaliarmos em que fase está esse processo pessoal de nos tornarmos uma nova criatura. Em que fase você possa avaliar dentro de você mesmo, em que fase você está
nessa caminhada, nesse processo de se tornar uma nova criatura. Porque eu creio que ninguém se ilude achando que é possível se tornar uma nova criatura do dia para a noite. Não tem como. Ninguém dorme velha criatura e acorda nova criatura. E perceba que quando eu falo em ser uma nova criatura, eu não estou me referindo em salvação, porque salvação é assim. Salvação é um estalar de dedos. Não é disso que eu estou falando, não é de salvação. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o nosso processo pessoal de santificação. Porque esse é o grande desafio. Levantar a mão e aceitar Jesus é mais ou menos tranquilo. Mas esse processo de santificação é que às vezes é doloroso. Porque ninguém decide, crê, queridos, ninguém decide, eu quero Jesus hoje. E amanhã toda a sua vida está transformada, mudada. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu creio que todos nós concordamos que essa transformação pessoal, ela é um processo. A gente entra num processo para nunca mais sair dele. E a gente vai galgando dia após dia, um novo degrau. Por isso mesmo que uma pessoa deseje muito se tornar uma nova criatura. A pessoa quer muito, ela está decidida, ela está determinada a ser uma nova criatura. Mas não é fácil deixar de viver para o mundo e passar a viver para Cristo. Isso é um desafio muito grande para qualquer um de nós. E eu creio que a melhor referência bíblica para nós foi a saída do povo hebreu do cativeiro egípcio. Porque existem muitas semelhanças entre o que ocorreu lá e o que ocorre ainda hoje nos nossos dias. Tem muita semelhança. Por isso eu fiz questão de introduzir essa mensagem lendo esse texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por quê? Porque ela fala do propósito do novo nascimento. Porque, queridos, depois que nós somos alcançados por Cristo, a gente tem que entender qual é o nosso chamado. Porque tem um propósito nisso. Porque se depois de aceitar a Cristo a gente fosse para a glória, não precisaria de propósito nenhum, mas não é assim. Se fosse, a gente aceitou Jesus hoje e amanhã a gente estaria na glória. Não é assim. Não é assim. Porque é fundamental que a gente entenda o propósito de nos tornarmos uma nova criatura. O que é que precisa acontecer com cada um de nós depois dessa decisão por Cristo Jesus? Se a igreja está me acompanhando, diga amém. O texto que a gente leu começa dizendo assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o texto começa dizendo que aquele que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador é tratado por Deus como sendo uma nova pessoa. Uma nova pessoa. A Bíblia chama isso de novo nascimento. E foi exatamente isso que Jesus tentou explicar para Nicodemos. Nicodemos não tinha entendido isso. Ele tentou explicar para Nicodemos o que é nascer de novo. E um dos principais benefícios dessa nova decisão, dessa nossa decisão pessoal, é que o Senhor não leva mais em conta os erros que nós cometemos no passado. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Se eu fosse comparar com o que ocorre nos nossos dias, com alguns políticos, eu diria que após essa decisão pessoal por Cristo, a gente se transforma em ficha limpa. A gente passa a ser ficha limpa. Mas não para por aí, o versículo revela mais. Ele diz que a partir dessa decisão pessoal, todos nós adquirimos o direito de começar a escrever uma nova história de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Ficou tudo para trás, vamos começar hoje a escrever uma nova história. Mas só que depois de Deus nos revelar os benefícios desse novo nascimento, porque tem benefícios no novo nascimento, no verso 18, Deus começa a revelar o que é que Ele espera de nós. A Bíblia Sagrada começa a tratar das nossas responsabilidades. E aqui que é o desafio. Porque depois de alcançados pela graça salvadora de Cristo, nós não podemos nos limitar a olhar para nós mesmos. Agora eu já sou salvo, agora que se dane o resto. É assim? Não, claro que não. Claro que não. O verso 18 diz que Deus confiou a mim e a você um ministério. Você sabia que você tem um ministério como nova criatura? Ele chama-se Ministério da Reconciliação. Está assim no verso 18? É um ministério. Ministério da Reconciliação. E deixe-me dizer algo. Quando Deus confia a qualquer um de nós esse ministério, Ele não está pensando somente em nos abençoar, mas Ele quer que essa decisão faça de nós um abençoador de pessoas. Eu sou salvo para levar salvação, eu sou curado para ajudar alguém a se curar,
eu sou abençoado para abençoar, é assim. Isso é confirmado no verso 19, quando ele diz que ele pôs em nós a palavra da reconciliação. E esse recado de Deus é concluído no verso 20, quando a Bíblia diz que esse ministério faz de cada um de nós embaixadores de Cristo. E diz mais, como se Deus estivesse rogando por intermédio de cada um de nós, que a gente levasse essa palavra de reconciliação aos outros. Gente, se reconcilie com Deus, se reconcilie com Deus, se reconcilie com Deus. É isso que a Bíblia diz. Que isso só confirma o que o próprio Jesus, ao final do seu ministério aqui na terra, ele disse aos seus apóstolos, ele reúne seus apóstolos no final do ministério, e diz aos seus apóstolos assim, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, 19, comecinho do verso 20. Só que todos nós sabemos que fazer discípulos não é fácil. Se eu perguntasse a você, fazer discípulo é fácil? Que desafio, gente. Interessante que fazer discípulos não é fácil, nem para quem é novo convertido e nem para quem é maduro na fé. E eu explico por quê. Porque normalmente quem é um novo convertido, quem está no primeiro amor, é uma pessoa que sobra entusiasmo. Já viu alguém no primeiro amor? Nossa, é um entusiasmo só. Mas o que falta aos novos convertidos? Estratégias. A pessoa tem muito entusiasmo, mas não tem estratégia nenhuma. Então a gente faz besteira em cima de besteira. Não sei se você fez também, eu fiz muitas. Quando a gente é novo convertido, a gente chega a ser chato. Mas para os maduros da fé, para os maduros na fé, também não é fácil fazer discípulos. Por quê? Porque quem é maduro na fé tem estratégia demais. Mas quanta estratégia? O que falta? Entusiasmo. A pessoa está cheia de estratégia, mas não tem mais entusiasmo. Queridos, mas a Bíblia é muito clara quando o assunto é fazer discípulos. Nós temos que entender que existe uma sequência pré-estabelecida por Deus que nós temos que seguir. Eu não posso tentar fazer discípulos de qualquer maneira. Se nós quisermos ser bem-sucedidos nessa tarefa de fazer discípulos, nós temos que ter alguns cuidados. E eu julgo que o principal deles, a principal instrução que Deus dá a esse respeito, é aquela que está registrada no livro dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Você deve conhecer esse texto de cor. Lá está registrado o seguinte: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da... Você conhece esse verso de cor. Gente, aqui tem muita coisa para a gente explorar. Me permitam compartilhar com vocês o meu entendimento sobre esse texto. Eu creio que o nosso Deus aqui, Ele estava revelando a ordem que nós deveríamos seguir nesse processo de fazer discípulos. Você vê que em primeiro lugar, Ele coloca o quê? Os confins da terra? Não. Em primeiro lugar, Ele coloca o quê? Jerusalém. Começa tudo por Jerusalém. E eu quero que você caminhe comigo entendendo que Jerusalém aqui representa, na nova aliança, aqueles que são da nossa própria casa. É a nossa Jerusalém, os da nossa própria casa. Depois vem Judéia, e eu gostaria de ver Judéia como sendo os nossos parentes, a nossa parentela toda, é a nossa Judéia. Depois vem Samaria, e eu gostaria de classificar como os da Samaria, os nossos amigos, aquelas pessoas que são amigos nossos, nosso relacionamento. Aí em seguida vai até os confins da terra, e aqui, nos confins da terra, eu acho que Jesus estava estendendo esse cuidado a todas as pessoas, as demais pessoas de qualquer lugar, mesmo que a gente não conheça. Pastor, por que o senhor tem esse entendimento? Por que o senhor tem essa visão? Queridos, basta a gente olhar a geografia daquela região. Se você for ao mapa daquela região, você vai entender que o recado de Deus é muito claro. É muito claro. Ele está dizendo para mim e para você que nós temos que fazer discípulos, começando daqueles que estão mais próximos de nós, e depois caminharmos em direção àqueles que estão mais distantes de nós. É assim que se faz discípulos. Começando com aqueles que estão mais perto e caminhando em direção àqueles que estão mais longe. Esse é o recado. E é imprescindível a gente entender que Jesus aqui não estava falando de importância. Não era importância que Deus queria ensinar a gente. Ah, mas quem está mais perto é mais importante. Não é isso. Não é importância. Na verdade, a Bíblia está ensinando a mim e a você sobre prioridades. Porque a prioridade nossa tem que ser aqueles que estão mais perto. É a nossa prioridade.
Ele estava nos alertando que não agrada a Ele eu tentar querer fazer discípulos lá nos confins da terra, se eu não estiver empenhado em conquistar os de dentro da minha própria casa. Não agrada a Ele isso. Eu tenho que trabalhar primeiro a minha Jerusalém. Paulo fala isso a Timóteo, em 1 Timóteo 5,8, quando ele fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, você conhece esse texto? Amém? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, quem são os nossos? Jerusalém, que é a nossa família, Judéia, que é a nossa parentela, e Samaria, que é os nossos amigos, são os nossos amigos. Mas esse verso termina de uma forma interessante. Ele fala assim: mas principalmente dos da sua família. Então, dentre todos esses, a prioridade tem que ser a minha família, porque se eu não fizer isso, a Bíblia diz: negou a fé e é pior do que o infiel. A Bíblia é dura com relação a isso. Se eu não estiver priorizando a minha Jerusalém, eu sou tido por Deus como um infiel, estou negando a fé. Amados, fé e família têm que caminhar juntas. Posso ouvir um amém? Amém. Fé e família têm que caminhar juntos. Ou seja, o primeiro campo missionário de qualquer um de nós tem que ser a nossa própria família. Ouça, querido, ganhar os da tua casa tem que ser a tua prioridade. A mais nobre missão que Deus confiou a cada um de nós é ganhar os da nossa casa. A Bíblia não está afirmando, querido, que nós não podemos anunciar a Cristo para todo mundo. Não é isso que a Bíblia está falando, nem o que eu estou falando. Você pode anunciar a Cristo para todo mundo. Nós só não devemos priorizar a conquista dos confins da terra em detrimento da nossa própria Jerusalém. Isso que eu não posso fazer. Quantos estão entendendo o recado de Deus? Digam amém. Amém. Queridos, esse é um desafio gigantesco. Ganhar da nossa própria família é um desafio que não tem tamanho. Quem tem familiares ainda não alcançados por Cristo sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Eu quero que você entenda, que você aceite que a tua família tem que ser o teu primeiro campo missionário. Aí sim, dito isso, eu posso entrar aqui na mensagem. O que nós temos que fazer para ganhar os nossos para Cristo? O que nós temos que fazer para ganhar os nossos para Cristo? Bom, para dar essa resposta, eu gostaria de olhar com vocês para o processo de libertação daquelas famílias que ficaram cativas no Egito, porque as semelhanças são enormes. Você vai depois no final concordar comigo quando a gente termina essa mensagem. Quantas semelhanças tem entre a saída das famílias do Egito e a saída das nossas famílias do mundo em direção a Cristo? Por que será que tem tanta semelhança assim? Nós estamos em outra época, em outro milênio. Que eles ouçam, os tempos são outros, a realidade hoje é outra. Mas o que não mudou aqui? O inimigo. O inimigo é o mesmo. O inimigo que estava lá é o mesmo inimigo que está aqui. Por isso que as semelhanças são enormes, mas muito grandes mesmo. Vamos ver hoje algumas armadilhas que o inimigo colocou no caminho daquelas famílias e que coloca nos nossos caminhos até hoje. Até hoje. Para fazer isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, é aqui que a gente vai pregar. O texto diz que Moisés mata um egípcio, aí foge lá para as terras de Midian. Aí ele chega lá em Midian, aí dentro daquelas moças midianitas, ele encontra uma moça chamada Zípora, filha de Jetro. Aí Moisés casa com Zípora e permanece lá durante 40 anos, nas terras do seu sogro Jetro. Até que um belo dia, Deus fala com Moisés numa sarça ardente. Isso está no verso 9. Diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Verso 10, de Êxodo 3, vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés vai a Jetro, comunica isso a Jetro, Jetro o abençoa, ele volta ao Egito, ele volta à terra dele primeiro, pega seu irmão Arão, e vai até o Egito procurar a Faraó para entregar o recado de Deus, o recado que Deus havia confiado a ele. Mas é interessante, chegando diante de Faraó, ele dá o recado de Deus, e Faraó desafia o Deus de Israel. Faraó desafia o Deus de Israel. Está em Êxodo 5:1.
E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Esse é um resumo muito rápido que aconteceu ali. Você conhece toda essa história. Depois que Deus endurece o coração de Faraó, Deus tem que mandar 10 pragas para poder libertar o povo. Você conhece tudo. Eu só gostaria de usar essa história da luta de Moisés para tirar aquelas famílias do Egito, para comparar com a nossa luta hoje. Qual é a luta que a gente trava hoje para tirar a nossa família do mundo, para que ela caminhe ao lado do Senhor? Porque nessa caminhada a gente vai encontrar muitas armadilhas. Assim como aquele povo encontrou armadilhas, hoje a gente encontra muitas armadilhas colocadas pelo inimigo. Posso ouvir um amém? Amém. Bom, eu vou falar, se der tempo, de 4 armadilhas que o inimigo colocou lá naquela época e ele coloca até hoje para tentar impedir a nossa caminhada. A primeira armadilha que o inimigo colocou lá e coloca hoje está em Êxodo 8:25. Vá comigo em Êxodo 8:25. Primeira armadilha que a gente vai ter que passar para sair do mundo e caminhar com Deus. Êxodo 8:25, na minha versão diz assim: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do Egito. Olha que proposta indecente. Vamos entender o que o faraó está propondo aqui a esse povo. Vocês podem oferecer sacrifício ao Deus de vocês, porém eu exijo uma coisa. Pode fazer o sacrifício que vocês quiserem, mas uma coisa eu não abro mão. Vocês vão ter que fazer esse sacrifício aqui dentro do Egito. Podem servir ao Deus de vocês, desde que vocês não saiam do Egito. Queridos, eu até permito vocês adorarem ao Deus que vocês servem. Eu só não permito que vocês saiam do Egito. Como se fosse possível a gente adorar a Deus estando ainda debaixo do jugo de Faraó. É possível isso, pastor? Nunca. Nunca. Não dá para servir a Deus debaixo do jugo do mundo. Não tem como. Queridos, quais são as características de uma pessoa que está presa nessa primeira armadilha? Porque, infelizmente, a gente tem gente próxima de nós presa nessa armadilha. Caiu na armadilha. É aquela pessoa que, apesar de ter tomado a decisão de caminhar ao lado de Jesus, ela já decidiu, já levantou a mão, já fez a sua decisão, mas ela não consegue deixar o mundo. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão não, mas você conhece um monte de gente assim, fala assim baixinho, amém. A pessoa se convence de que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas apesar disso ela não consegue caminhar ao lado de Jesus. Ela está convencida de tudo isso, mas ela não consegue caminhar. Quer dizer, em outras palavras, a pessoa aceita Jesus, mas continua tendo a mesma vida que tinha antes. Ela continua frequentando os mesmos velhos lugares, convivendo com as mesmas velhas amizades, tendo as mesmas velhas práticas. Ou seja, a pessoa não consegue demonstrar nenhuma mudança que você consiga vê-la como uma nova criatura. Ela não te mostra em atitudes que ela verdadeiramente é uma nova criatura. A não ser o fato de que de vez em quando ela aparece na igreja. De vez em quando está ela na igreja. De vez em quando ela aparece. Mas às vezes ela não tem coragem nem de se identificar como evangélica. Mas ela vem na igreja de vez em quando. Amados, nós conhecemos pessoas bastante próximas de nós, da minha família, que já decidiram-se por Jesus. Nós conhecemos algumas pessoas, não poucas, mas elas não conseguiram dar um passo sequer em direção à terra prometida. Elas não conseguiram dar um passo sequer em direção à liberdade. Elas continuam no Egito, elas só não têm consciência disso. São amigos, são pessoal da parentela, para elas está tudo bem, mas a gente está de fora, está vendo, elas não deram um passo ainda em direção à terra prometida. Queridos, a proposta de Faraó foi muito clara. Ele falou: vocês podem oferecer sacrifício ao Deus de vocês, não me importo, desde que vocês não saiam do Egito. Ficou clara essa primeira armadilha, amém? Mas quando a pessoa consegue se livrar dessa primeira armadilha, quando ela consegue colocar um pé para fora do Egito, o inimigo aciona a segunda armadilha.
Pastor, qual é ela? Está no verso 28 de Êxodo 8. Está aqui a segunda armadilha que o inimigo colocou lá e coloca hoje. Olha o que está no verso 28 de Êxodo 8. Disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito. Mas não se afastem muito. Não pode ir muito longe, não. E orem por mim também. Queridos, qual é a armadilha aqui? O faraó permite que eles saiam do Egito, desde que eles não se afastem muito. É confortável isso, sim ou não? É mais ou menos como se o inimigo deixasse que essas pessoas saíssem, mas elas saem como se estivessem amarradas a uma corda. Elas podem ir até onde a corda permite que elas vão. Elas estão com uma corda aqui presa lá no Egito. Elas dão alguns passos, mas chega uma hora que trava. Elas não passam dali, não conseguem ir à frente. São pessoas que ainda têm algo que as prendem ao mundo. Queridos, o inimigo vai tentar impedir de qualquer maneira que essa pessoa se afaste para bem longe daquelas coisas que a seduz. O inimigo vai fazer de tudo para que essa pessoa não se afaste para uma distância suficientemente segura. Essa é a estratégia do inimigo aqui. É aquela pessoa que já aceitou o sacrifício de Jesus, mas ainda não consegue rejeitar o mundo. Eu vejo muita gente fazendo assim, ó, porque a gente conhece muita gente assim. A gente conhece um bocado de gente assim. E não são poucas, não. Queridos, ouça o que eu vou dizer. O mundo é sedutor. Estou falando alguma mentira aqui? O mundo é sedutor. Tanto que a Bíblia diz que nós temos que resistir à tentação. É isso? Não. A Bíblia diz que nós temos que resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Mas da tentação nós temos que fugir. Porque o mundo é sedutor. Queridos, ouça. Se aquilo que leva o homem a pecar, pensem comigo, se aquilo que leva o homem a pecar fosse ruim, ninguém pecava. Ninguém pecava, ué. O negócio é bom, e não é pouco, não, é muito bom. Mas sabe qual é o problema? O problema são as consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é É só isso. Tá bom para você? É só isso. Simples assim. Querido, o maior sinal de como a pessoa ainda está presa a essa segunda armadilha é que, apesar dela estar em comunhão com a igreja ainda não é prioridade para ela. Prioridade não é a igreja. Não é. Apesar dela ser membro de uma igreja, você não consegue perceber na vida dela aquelas transformações significativas que a identificam como uma nova criatura. Você não vê isso nela. Você não consegue ver. É aquela pessoa que já saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro. Você conhece essa pessoa. Queridos, o que é que isso nos revela? Ouça, a salvação é conquistada no exato momento em que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador. É assim, ó, pá, salvo. Mas a santificação é gradual. A santificação é um processo que leva tempo. A santificação é um processo bem mais complexo. É disso que a gente está falando. Queridos, o inimigo não desiste. Quando ele percebe que vai perder aquela pessoa que já confessou a Jesus como Senhor e Salvador, ele não perde tempo. A primeira coisa que o inimigo faz quando vê que vai perder uma pessoa é usar as pessoas mais próximas para tentar atrapalhar a nossa caminhada. E ninguém faz isso melhor. Melhor o quê, pastor? Atrapalhar a nossa caminhada. Ninguém faz isso melhor do que amigos, parentes e até mesmo da nossa própria família. Veja só o que Faraó pede no final do verso 28. E orem por mim também. Gente, isso é apelação. Não, isso é apelação. Apelação. Como é que isso acontece nos nossos dias? É quando você convida um parente, você convida um amigo, você convida um familiar para vir à igreja com você e a pessoa nunca aceita.
mas nunca aceita. Ela fala assim, não, hoje eu não posso não, tá? Mas na semana que vem, quem sabe eu vou. Não, hoje não dá. Mas quem sabe na semana que vem dê. Ela sempre tem uma desculpa pronta para não vir com a gente. Mas só que o interessante é que ela faz a mesma coisa que Faraó fez. Às vezes ela fala assim, mas já que você vai, não se esqueça de mim não, tá? Ore por mim também. Ore lá por mim. Já ouviu isso? Ore lá por mim, você vai na igreja, ore por mim. Ore por mim. Querido, onde é que reside o perigo? Aquela pessoa que ainda não está muito firme, ela pode ficar com receio de se afastar muito dos seus familiares, dos seus amigos, e acabar perdendo essas pessoas de vez para o mundo. Então ela entra numa crise, ela entra numa dúvida muito grande. Ela fala, se eu continuar indo para a igreja e deixar sempre essa pessoa em casa, eu vou perder. E o inimigo vai tentar convencer a nós, que se nós viermos para a igreja e deixarmos em casa, nós vamos perder mesmo, vamos perder de vez. A gente fica com esse drama de consciência, se eu continuar indo na igreja e deixar essa pessoa, eu vou perder. Por que isso é uma armadilha? Porque a pessoa pode pensar assim, então já que ela não quer vir à igreja hoje, então hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu não vou também. Hoje eu vou ficar com eles. Olha a armadilha aí. Ah, já que ele não quer vir hoje, então eu vou passear no shopping com ele hoje, não vou na igreja também. Deixa eu te dizer uma coisa, para tentar ajudar alguém a caminhar no Evangelho, nós temos que estar muito bem firmados na rocha que é Cristo. Ouça o que eu vou dizer, irmão, se a gente não estiver muito firme na fé, essa pessoa pode nos levar a apostatar da fé. A Bíblia diz em Mateus 16, 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Que adianta? É mais ou menos, querido, o que acontece com uma pessoa que está se afogando. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Para ajudar alguém que está se afogando, sem correr perigo, é necessário estar muito bem treinado, muito bem preparado para fazer isso. Porque se você tentar ajudar alguém que está se afogando, e você não estiver preparado para fazer isso, se não souber a técnica que tem que ser empregada para fazer isso, está arriscado a pessoa te dar uma gravata e te levar para o fundo junto com ela. Sim ou não? Sim. Querida, ouça o que eu vou fazer, ouça o que eu vou falar. Querido, ouça o que eu vou falar. Existem pessoas próximas de nós, porque a gente pode pensar, mas pastor, então vou abandonar? Ué, vou abandonar? Ouça o que eu vou dizer. Tem pessoas muito próximas de nós, que estão precisando muito mais da nossa oração do que da nossa companhia. Quantos me entendem, digam amém. Amém. Mas quando o inimigo percebe que essa pessoa está desvencilhada dessa segunda armadilha, a pessoa está determinada a continuar caminhando com Cristo, o inimigo tira o foco da pessoa, porque o inimigo sabe que perdeu, aquela eu perdi, perdeu. O inimigo tira o foco da pessoa e foca em quem? Na família. Olha como é que o inimigo é sagaz. Ele lança aqui a terceira armadilha. Está em Êxodo 10, 8, terceira armadilha e penúltima. Êxodo 10, 8, está a terceira armadilha que Satanás lançou lá e lança hoje. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse, vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. E Faraó pergunta, interessante, olha o que Faraó pergunta. Mas digam-me, quem irá? Verso 9, Moisés responde, temos que levar todos, jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Aí no verso 10, Faraó lança um desafio. Olha o que Faraó fala no verso 10. Disse-lhes o Faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com má intenções. É claro que vocês estão armando uma aí. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor. Porque foi isso que vocês me pediram. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Vamos entender o que está acontecendo nesse texto. Eles pedem para ir todos. Homens, mulheres, crianças, gado, tudo. O Faraó fala assim, negativo. Se eu deixar vocês irem todos, ninguém volta mais. Vocês não vão voltar, isso é armadilha. Não, vocês estão armando para mim, não vão.
Eu vou deixar ir, mas só os homens. Os homens podem ir. Mulheres, crianças, gado, fica aqui como garantia. Fica aqui retido. E queridos, como é que isso acontece hoje? Muitos daqueles que estão em comunhão com Cristo, muitos que estão em comunhão com as suas igrejas, ainda não se desvencilharam dessa armadilha. Eles já saíram do Egito, mas não conseguiram tirar ainda os seus familiares. Esposa que não tirou o marido que não tirou a esposa, pais que não tiraram os filhos, filhos que não tiraram os pais. Queridos, qual é a intenção do inimigo quando ele faz isso? Ele sabe que nós somos um ser social. O inimigo sabe disso. Nós somos um ser social. E o peso da família tem assim uma influência muito grande na estabilidade emocional da gente. Porque quando a gente caminha com Cristo e a família não, a gente fica dividido. A gente fica incomodado. Queridos, ouçam. Algumas pessoas atravessando esse período difícil. Qual, pastor? Elas estão na igreja, mas a família não está. Algumas pessoas sofrem uma chantagem muito grande, mas muito grande mesmo, dos da sua própria casa. Algumas pessoas sofrem uma chantagem emocional. Qual, pastor? A esposa que não quer ir para a igreja, porque não está convertida, fala para o marido assim: você vai ter coragem de me deixar sozinha de novo? Já vai lá para aquela igreja de novo, já vai para lá de novo. Chantagem emocional. Já tem outras que a chantagem é financeira. O marido fala assim: já sei, vai dar dinheiro para o pastor de novo. Vai lá de novo dar dinheiro para o pastor? Chantagem financeira. Ainda tem aquelas que são vítimas de pressão psicológica. Quando um diz que vai para a igreja, fala assim: já sei, fizeram uma lavagem cerebral em você. Ah, vai. É lavagem cerebral. Chantagem psicológica. Queridos, todos nós temos que crer. É promessa de Deus que nós vamos resgatar toda a nossa família. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da tua casa. Mas mesmo que essa pessoa consiga se desvencilhar dessa terceira armadilha, resgatando toda a sua família, o inimigo não desiste. Que eles pensem comigo, tem muita gente boa na igreja achando que depois que ganha a família toda para Cristo, o inimigo já foi derrotado. O pastor já ganhou todo mundo para Cristo, o inimigo está derrotado. O inimigo está derrotado. Não existe mais nenhuma armadilha a ser vencida. Mas, queridos, ouça, o inimigo não desiste, ele vai continuar tentando todo dia. Nessa hora, o inimigo coloca em ação uma das suas mais sutis armadilhas. Ouça o que eu estou dizendo, nessa hora o inimigo coloca em ação uma das suas mais sutis armadilhas. É a quarta e última armadilha, eu termino aqui. Abra comigo em Êxodo 10, verso 24. Quarta armadilha, a gente fecha. Então o faraó mandou chamar a Moisés e disse: amém? Então o faraó mandou chamar a Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Queridos, faraó percebe que se não deixasse ir a família, eles não iam sair. Moisés não ia permitir que o povo saísse deixando mulher, deixando filho, ele não ia aceitar isso nunca. Aí o faraó arma a quarta armadilha. Pastor, qual é essa quarta armadilha? É libertar a todos, mas reter no Egito todos os bens que eles possuíam. O faraó disse assim: olha, deixem somente as ovelhas e os bois. O faraó queria confiscar tudo que eles conquistaram com muito suor no Egito. Porque naquela época não tinha conta bancária, não tinha casa própria, não tinha automóvel importado. Os bens daquela época eram ovelhas e bois, eram os bens daquela época. Ou seja, eles iam sair com as suas famílias, mas iam sair do Egito sem um tostão no bolso, porque ia ficar tudo retido lá. Dá para imaginar, queridos, como seria a vida daquelas famílias, saindo do Egito com uma mão atrás e uma mão na frente, sem nada, absolutamente nada.
E tem um detalhe que a gente não se dá conta às vezes, porque existe um problema cultural também que a gente às vezes não conhece a fundo. Tem um problema cultural, e esse problema cultural faz toda a diferença. Eles sairiam para o Egito sem um único animal para sacrificar a Deus. Isso para eles era terrível. Como é que eu não vou ter um gadozinho para o holocausto? Um boizinho para sacrificar um holocausto a Deus? Mas a proposta de Faraó é essa: eles poderiam ir adorar a Deus no deserto, mas não teriam um único cabrito para oferecer a Deus. Essa era a proposta. Bom, como é que essa quarta armadilha se apresenta para nós hoje, 2018? Já fechei, a irmã falou, já fechei. Posso terminar então aí? Posso? Queridos, é quando toda a família já está sã e salva, mas as finanças ainda não foram libertas. A família já está toda caminhando aos pés do Senhor, mas as finanças ainda estão nas mãos de Mamon. Pastor, você vai falar disso? Falei, vou, claro que eu vou. A família já está debaixo da potente mão do Senhor, mas as finanças estão debaixo, sofrendo nas mãos de Mamon. Queridos, sabe qual é o sinal mais visível de que uma família parou nessa armadilha? Sabe quando é que você consegue ver? Eu vejo algumas famílias assim. Você vê claramente que ela ficou agarrada nessa armadilha. É a frequência com que elas sofrem problemas financeiros. Pode ver que isso é um forte sinal de que ela está presa na quarta armadilha. Mas é um problema financeiro atrás do outro. Queridos, ouçam o que eu vou dizer. Deus revela no Salmo 35, verso 27, que Ele ama a nossa prosperidade. Quantos concordam comigo? Digam amém. Amém. Deus ama a nossa prosperidade. Salmo 35, verso 27, parte B. É o tema do nosso seminário de prosperidade. Só que Ele não pode abençoar aquelas pessoas que quebram princípios que Ele estabeleceu. Deus não faz isso. Deus não pode abençoar a ninguém que quebre princípios. Ele quer ver a gente próspero, mas só se a gente obedecer princípio. Se a gente não obedecer princípio, não dá, não rola, não rola. Não tem como. Queridos, ouçam o que eu vou dizer. Se os nossos bens não estiverem a serviço do reino de Deus, se os nossos bens não estiverem a serviço do reino de Deus, não existe a mínima chance de nós sermos financeiramente prósperos. Não tem chance. E esquece. Deus espera que sejamos fiéis também nos dízimos e nas ofertas. Ele deseja que nós sejamos financeiramente fiéis. Queridos, nós temos que dar graças a Deus. Esse pastor concorda comigo, nós temos que dar graças a Deus, porque hoje não é como era na igreja primitiva. Porque na igreja primitiva tem uma história de um casal que foi infiel financeiramente e acabou morto. Coitado de Ananias e Safira. Se fosse assim hoje, pastor, como é que ia ser? Miseriqueima. Miseriqueima, é verdade. Queridos, mesmo que isso não ocorra mais hoje, não existe a menor possibilidade de a gente desfrutar de prosperidade financeira sem entender antes que Deus não é somente dono nosso. Ele não é dono de mim e dono de você, mas Ele é dono também de tudo aquilo que nós temos. Ele é dono de tudo. Nós somos apenas mordomos. Mordomos, só isso, nada mais do que isso. Jesus não pode ser somente o nosso Salvador. Ele tem que ser Senhor de tudo aquilo que possuímos. E ouça o que eu vou dizer, gente, a nossa libertação total, a nossa libertação total, esse processo que a gente começou lá atrás, só vai ser finalizado no momento em que a família passar a ser dizimista fiel e ofertante com generosidade. A gente tem que ser fiel no dízimo e generoso na oferta. E eu conheço gente que é fiel na oferta e generoso no dízimo. Pastor, não entendi nada. Queridos, Deus espera de nós no dízimo somente fidelidade, só isso. A gente tem que ser fiel no dízimo. Tem gente que não é generoso. Como é que é o generoso no dízimo? Um mês ele dizima, um mês ele não dizima, porque ele não é fiel. Um mês ele dizima, um mês ele não dizima, mas ele é generoso. Quando ele resolve dizimar, pastor, não é 10 não, é 15, é 20, é 25%, porque ele é generoso. Deus quer isso? Não, não é isso que Ele quer. Ele quer fidelidade.
Agora tem também aquele que é ofertante fiel. E Deus não quer fidelidade do ofertante, Ele quer generosidade. Sabe como é que é o ofertante fiel? Toda vez que ele vem no culto, ele oferta. Por que ele oferta? Porque ele é fiel. Agora, se ele tiver uma nota de 20, uma de 10, uma de 5, uma de 2 novinha e uma de 2 amassada, qual que ele dá? Ele não é generoso, ele só é fiel. Queridos, existe um percentual muito grande de pessoas que estão em comunhão com as suas igrejas, mas que têm enormes dificuldades quando o assunto é dinheiro. E deixa eu falar um negócio com você, eu trabalho muito com a área financeira. Se tem uma área onde o inimigo sabe como ninguém embaraçar as nossas vidas, é quando o assunto é finanças. Nossa, mas ele embaraça legal. Quando o assunto é dinheiro, o inimigo é expert. Normalmente, quando a gente vê uma família que sofre revés financeiro com muita frequência, a gente sabe que tem um sinal muito forte de que pode haver problema nessa área. Eu já conversei com algumas, vivendo essa dificuldade, e dificilmente uma pessoa aceita que o problema seja esse. Ele bota a culpa no diabo, ele bota a culpa em todo mundo. Ele só não aceita que ele não entendeu ainda como funciona o reino de Deus com relação às finanças. Tem muita gente nas igrejas que ainda são dominados pelo dinheiro. Eu gosto de deixar um alerta para o risco que essa armadilha traz consigo. Ouça o que eu vou dizer. Mateus 6,21 fala assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso. Como é que a gente lê esse versículo errado? Quantas vezes eu já ouvi isso? Pois onde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o coração vai para onde está o tesouro. Não é o tesouro que vai para onde está o coração. Não. É o coração que vai para onde estiver o tesouro. Então, se o teu tesouro não está no reino de Deus, o pastor nunca tinha pensado nisso. Ouça o que eu vou dizer. Se o teu tesouro ainda não estiver no reino de Deus, você pode até estar na igreja, mas vai estar correndo um grande risco. Sabe por quê? Porque a tendência é que o teu coração vá te levar para onde está o teu. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. Se o teu tesouro está lá fora, a tendência é que o teu coração vai querer ir para lá. Queridos, Deus deixou um alerta para todos nós. 1 Timóteo 6,10 falando que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. É dinheiro desviando pessoas da fé. É isso que a Bíblia diz. Ouça, aquelas famílias de servos de Deus que não são ainda, ou não conseguem ainda ser dizimistas fiéis e ofertantes generosos, certamente não serão impedidas de andar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Mas enquanto elas estiverem aqui, não entendendo esse princípio, elas não vão desfrutar daquilo que está em João 10,10. Jesus disse que se nós estivermos firmes nele, nós teremos vida e vida abundante. Amém? Amém? Bom, eu fecho aqui, meu horário terminou. Queridos, o nosso grande desafio é permanecermos fiéis ao Senhor. Antes de pensar em ganhar almas para Cristo, nós temos que pensar na nossa própria salvação. Nós temos que cuidar muito bem da nossa própria salvação, porque a Bíblia diz: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria alma. Aí sim, firmes em Cristo, firmados na rocha, nós temos que começar o processo. Como é que o processo começa? Primeiro eu vou tentar ganhar a minha Jerusalém, depois eu vou tentar ganhar Judeia, em seguida Samaria, e por último os confins da terra. Queridos, ouça o que eu vou dizer. Se você acha, e eu vejo muita gente bem sucedida profissionalmente, financeiramente, achando isso. Se você acha que o preço a ser pago para ganhar o mundo para Cristo for o sacrifício da tua própria família, você está redondamente enganado. Deus não cobra isso de nós. Deus nunca vai cobrar de um servo dele o sacrifício da família para ganhar o mundo para Cristo. Não vai. Isso vai contra princípios de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar em pé.
Queridos, eu não sei se você ouvindo essa palavra chegou à conclusão de que está ou conhece alguém que ficou preso em uma dessas armadilhas. Eu não sei que armadilha tem te impedido continuar caminhando, eu não sei. Mas Deus não mandaria eu ministrar essa palavra se não tivesse gente preso em algumas dessas armadilhas aqui que a gente falou. Você pode estar tentando andar com Deus, mas com dificuldade de sair do mundo. Você insiste em ficar no meio daquilo que ainda te seduz. Pode ser que você tenha tentado sair do Egito e tenha dado até alguns passos, ou você esteja ainda muito perto do Egito. Pode ser que você começou a caminhar, mas ainda está sendo incomodado por algumas tentações. Você deu alguns passos, mas você ainda de vez em quando olha para trás. Mas pode ser que você já esteja na sua terra prometida, e lá junto com toda a sua família, mas você chegou à conclusão hoje de que seus bens não estão ainda junto com você. Você está na terra prometida, a tua família está com você, mas parte dos seus bens ainda estão presos no Egito. Eu não sei em que armadilha você parou, mas eu sei de uma coisa: o inimigo que atua aqui hoje é o mesmo inimigo que atuava naqueles dias. O inimigo não mudou. Agora, uma coisa eu sei: a nossa libertação de cada uma dessas armadilhas só depende de nós. Nós somos os maiores profetas da nossa vida. Você tem que decidir, você tem que querer. E você vai lutar? Vai lutar. Vai ter desafios? Vai ter desafios. Mas acima de tudo, você tem que ter convicção. Eu quero sair de cada uma dessas armadilhas. Moisés, que era o representante legítimo daquele povo, do sentimento que estava no coração daquele povo, disse algo tremendo. Moisés disse assim: nem uma unha ficará no Egito. Nem uma unha. E queridos, ouça, se o inimigo deu a vitória lá, se o inimigo perdeu lá, se Deus nos deu a vitória lá, o nosso Deus é o mesmo. Se o inimigo que tentava prender o povo era o mesmo lá e hoje, o nosso Deus também que ganhou lá é o nosso Deus de hoje. Se ele deu vitória lá, ele vai dar vitória aqui. Se ele deu vitória no Egito, ele vai dar vitória aqui em Santos. Basta você crer. Eu vim aqui para te desafiar a fazer uma leitura da tua vida, a examinar o homem, a examinar a mulher, a si mesmos. E se você identificar qualquer coisa que está te prendendo, coloque-se diante de Deus e peça a Deus para te ajudar nesse processo. Eu não tenho dúvidas de que em curtíssimo espaço de tempo, alguém pede o microfone ao pastor Natalino para dar um testemunho aqui de uma vitória maiúscula que teve a partir daquilo que Deus fez na vida dele. Pela tua cabeça, eu quero orar. Senhor Deus Pai querido, estamos aqui reunidos na tua presença, e a tua palavra é clara quando diz que nós ligamos na terra e é ligado no céu. Quando concordamos na terra, é concordado nos céus. Por isso, eu uno a minha fé, a fé de cada um daqueles que estão aqui ouvindo a tua palavra, para que o Senhor fortaleça, capacite, alargue a fé de cada um, para que possamos caminhar a passos largos em direção ao centro da tua vontade, nos livrando de cada uma das armadilhas que o inimigo tem tentado colocar na nossa caminhada. Eu peço que seja assim, mas conhecendo o Deus a quem nós servimos, eu já te agradeço. Deus, muito obrigado pela vitória de cada um dos teus filhos. Assim oro, em nome do teu filho amado Jesus. Quando recebe essa palavra, dê um amém.